Algumas lembranças não envelhecem, apenas mudam de forma. Dizem que o tempo cura tudo, mas há feridas que o tempo apenas ensina a esconder melhor. Cicatrizes que o relógio não alcança porque estão gravadas onde o tempo não toca, dentro. Hoje, esta história é sobre algo que o tempo tentou apagar, mas falhou. Ele viveu uma vida comum, daquelas que parecem tranquilas por fora. Casa, trabalho, rotina, silêncio. Mas dentro dele, um peso antigo nunca saiu do lugar. Anos se passaram, cidades mudaram, pessoas foram embora, mas algo nele continuava preso em uma tarde de muitos anos atrás. Uma lembrança. Um gesto que parecia pequeno, mas que o acompanhou como sombra em dia de sol. Era o tipo de lembrança que chega sem ser chamada. Um perfume, uma música, uma rua, e lá estava ela, de novo. A cena, o olhar que não foi correspondido, a palavra que ele não disse, o perdão que ele nunca pediu. O tempo passou, mas o arrependimento ficou, como um eco que nunca perde força. O passado é insistente, e quanto mais tentamos enterrá-lo, mais alto ele grita. Ele tentava viver o presente, mas a mente sempre voltava àquele ponto, o dia em que escolheu o orgulho em vez da verdade. Na época, parecia uma decisão madura. Hoje, era o peso que o impedia de dormir. Ele se perguntava, por que certas lembranças não nos deixam em paz? Talvez porque não estão completas. Talvez porque o que ficou pendente não desaparece, apenas muda de forma. O tempo não cura o que a coragem não encara. Naquela tarde distante, ele poderia ter dito apenas uma frase simples: desculpa. Eu estava errado. Mas o silêncio parecia mais fácil. Ele virou as costas e deixou para o tempo resolver. E o tempo resolveu do jeito dele, separando. Anos depois, lembrava-se do barulho do portão se fechando. Não como som, mas como lembrança física. Era como se o coração tivesse registrado aquele som em alto volume. O barulho do nunca mais. E o problema com o nunca mais é que ele raramente é definitivo. Ele apenas muda de endereço dentro da alma. O tempo seguiu, como sempre, mas ele não. Casou-se, trabalhou, mudou de cidade, aprendeu a sorrir por fora e a adiar as conversas com o próprio passado. De vez em quando, pensava em escrever uma carta, mas nunca sabia por onde começar. Afinal, o que se diz quando o tempo já levou tudo, menos a culpa? A cada aniversário, ele sentia o peso de algo que nunca se fechou. O tempo envelheceu o rosto, mas não a lembrança. E em noites mais silenciosas, ele ainda ouvia o mesmo som. O portão se fechando, o eco do "depois eu falo". O universo tem um jeito curioso de devolver o que deixamos pela metade. Numa manhã comum, ao sair de um café, ele ouviu uma voz familiar. Virou-se. E lá estava ela, a pessoa do outro lado daquela história antiga. O tempo tinha passado, mas o impacto foi o mesmo. O ar ficou pesado, o chão pareceu desaparecer. E antes que pensasse, as palavras saíram sozinhas. Eu pensei que nunca mais fosse te ver. Ela sorriu, mas não com leveza. Era o sorriso de quem também tinha histórias guardadas. Pois é, o tempo dá voltas. Silêncio. Desses que valem 1000 confissões. Ele tentou disfarçar o tremor das mãos. Perguntou sobre a vida, os caminhos, os lugares, tudo, menos o que importava. Mas ela, mais direta, perguntou, você ainda pensa naquele dia? O coração quase parou. Era como se o tempo tivesse dado play na cena congelada. Ele respondeu o que o silêncio guardou por anos. Penso, todos os dias, e me arrependo. Ela respirou fundo. Eu também, respondeu. Mas aprendi que o tempo só apaga o que a gente aceita perder. E eu não aceitei perder o que éramos. Só precisei seguir. Ele sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, o peso diminuiu. Não porque tudo se resolveu, mas porque finalmente foi dito. O perdão não veio em forma de abraço. Veio em forma de paz. E essa é a paz que o tempo nunca traz sozinho.
a paz de quem encarou o que ficou preso no passado. Há memórias que não somem, porque ainda tem algo a ensinar. O tempo não apaga o que a gente varre para debaixo do tapete. Ele apenas espera o momento certo para nos fazer olhar de novo. E quando olhamos, percebemos, não era o passado que doía, era o silêncio, era o orgulho, era o medo de dizer eu errei. O tempo é bom com quem tem coragem, mas cruel com quem se esconde. Então, se existe algo que o tempo ainda não conseguiu apagar na sua vida, talvez não seja tarde, talvez ainda haja tempo. Não de voltar, mas de entender, porque o que não foi resolvido continua pedindo espaço para ser ouvido. Se essa história te fez lembrar de algo ou alguém, talvez seja a hora de escrever uma mensagem, nem que seja para você mesmo. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que também carrega algo que o tempo não apagou e se inscreva para acompanhar a série Vidas em Transformação. Porque toda vida tem um ponto de virada e a sua pode começar hoje.